noite, boa noite. Gazeta Esportiva chegando nesta terça-feira para iluminar a sua noite. O programa hoje está espetacular. Tem Osmar Garrafa, tem Miller, tem eu e você, São Paulino, hein? Os São Paulinos que secaram o Internacional contra a Chape se deram bem ontem à noite. O Colorado perdeu um pênalti no final da partida, acabou confirmando a tendência da rodada, que não viu nenhum visitante sair como vencedor. O resultado na Arena Condá também deixou o tricolor paulista na liderança do campeonato. Vamos ver então como foi a heróica vitória da Chapecoense. O Internacional saiu na frente após o goleiro Jandrei cometer pênalti em William Potker. Nico Lopes cobrou com tranquilidade e fez 1-0 para o Colorado. Ainda no primeiro tempo, a Chapecoense chegou ao empate. Eduardo avançou pela direita e cruzou na medida para Leandro Pereira fazer de cabeça. O gol da virada da Chape também foi de pênalti, após a bola bater no braço de Vitor Cuesta. Leandro Pereira bateu com categoria e fez 2-1. Aos 48 minutos do segundo tempo, D'Alessandro cruzou da direita e o árbitro marcou pênalti em Leandro Damião. O próprio Damião cobrou e o goleiro Jandrei fez uma bela defesa. Final, Chapecoense 2, Inter 1. Foi um jogo altamente competitivo, onde a equipe da Chapecoense tem nos méritos da vitória. Competiu como a nossa equipe e as oportunidades que teve aproveitou. E nós, as oportunidades que tivemos, não conseguimos ser efetivos dessa vez. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem foi um jogo, se não tecnicamente brilhante, foi um jogo cheio de alternativas, um jogo que mexeu com o campeonato, mexeu com a emoção do torcedor, porque a Chape precisava fugir do rebaixamento, o Inter queria se consolidar na liderança, o São Paulo, mesmo fora de campo, torcendo para a Chape para poder manter aí a vantagem e a liderança que estava com o Internacional até a outra rodada, e foi o que acabou acontecendo. A rodada foi boa para o São Paulo que não teve um resultado muito bom no final de semana, mas em função do resultado do Inter. Foi um jogo, como disse, muitas alternativas, não sei o que pensa o Miller. Aquele pênalti para o Internacional, eu não sei o que a arbitragem esperava, né? Só se cortasse o braço do atacante, aí para mim normal, pênalti. Esse primeiro pênalti é discutível, mas pênalti. O outro pênalti a favor do Inter no finalzinho, também dá para você levar em consideração. Agora, o pênalti aí que teve a favor da Chapecoense, o cara cai com o rosto de frente com o chão, a reação dele, óbvia, é de colocar a mão no chão. Ele não estava nem vendo a bola bate no braço dele e a arbitragem dá pênalti. De qualquer forma, o que me chamou a atenção, e o Miller, com muito mais propriedade, pode falar, pênalti no finalzinho, valendo liderança, você tem que colocar o cara do craque do time. Você não vai colocar quem está com zica, que era o Damião, não, deixa o pênalti para ele tirar a zica. Que tirar a zica? Você põe lá o D'Alessandro, que é o batedor oficial, e garante a liderança do campeonato. Vacilou o Inter, melhor para o São Paulo. Boa noite, Miriam. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Sem dúvida nenhuma, o Inter vacilou. O pênalti no último minuto, o Leandro Damião, ele bateu muito mal, bateu na caída do goleiro. O goleiro saiu bem antes, né? Bem antes. Quer dizer, é um jogador que não sabe bater pênalti, né? O primeiro jogador do Inter que bateu o pênalti poderia ter confirmado. Até o Potker. Sim. Teria batido melhor que o Leandro Damião. Então acho que o Inter ontem não precisava. São jogos, Michele, que você não precisa jogar bem. Você precisa pontuar. Tá. E foi o que a Chape fez. O Inter bobeou, dançou. E encerrada a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, é hora da gente ver como que ficou a classificação. Rodolfo, segundo Arthur Nogueira em Festa. Põe aí a arte. O São Paulo reassumiu a liderança ao somar 50 pontos, com o Inter na segunda colocação com 49, seguidos pelo Palmeiras, chegando com 47. O Flamengo, quarto colocado com 45 pontos, em seguida aparecem Grêmio 44 e Atlético Mineiro 42. No bloco intermediário, temos Cruzeiro em 7º, Corinthians 8º, Santos 9º, Fluminense em 10º. Aí, virando a página, estão Atlético Paranaense em 11º com 30 pontos, América Mineiro em 12º também com 30 pontos, mas com menor saldo de gols, né? Na briga contra o rebaixamento estão o Vitória em 13º, Bahia em 14º e Botafogo em 15º, todos 29 pontos. A Chapecoense está em 16º, 28. Na zona da degola, Ceará, 17º, 27 pontos, Vasco, 25, Sport, 24 e o Paraná, lanterninha, com, 16 pontos ainda. Já caiu.
Já era, né? O Paraná já caiu. E só acrescentando, eu disse que a rodada foi boa para o São Paulo, foi boa também para o Palmeiras, que empatou com o Bahia. E como o Inter não venceu, o Palmeiras, mesmo com o empate fora de casa, permanece a 3 pontos do líder. Né? Palmeiras está no retrovisor, é candidato, sim. É claro que está envolvido em Libertadores e Copa do Brasil, mas está em terceiro, né? Palmeiras tem elenco. Tá bem nas 3 competições. Tá muito tem bem, elenco aí para chegar legal. Bom, já para a gente projetar um pouquinho do futuro do Brasileirão, nós separamos aí os próximos 5 jogos de São Paulo, Inter e Palmeiras. Ó, o São Paulo joga contra o América Mineiro em casa, Botafogo fora, faz o clássico contra o Palmeiras no Morumbi, pega o Inter fora e joga contra o Atlético Paranaense em casa. Já o Inter tem Corinthians fora, Vitória em casa, Sport fora e São Paulo e Santos em casa. E o Palmeiras tem Sport fora, Cruzeiro em casa, São Paulo fora, Grêmio e Ceará em casa. Agora eu quero saber de vocês aqui, Miller, Osmar Garrafa, que são os nossos especialistas. Alguém leva vantagem aí nessas próximas 5 rodadas? Tá mais fácil para um desses times ou não? É menos complicado, talvez, para o São Paulo. Menos, mas há um nível muito igual. Ou seja, o primeiro colocado, quando pega o último, está sofrendo para vencer, né, Miller? Exatamente. Então, se você observar a tabela ali, ó, o Inter tem Corinthians fora de casa, jogo complicado. O Sport já dá... Imagina-se que pode fazer ali os 3 pontos. Depois tem São Paulo e Santos. São 3 confrontos grandes. Palmeiras tem Sport, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio. São 2 jogos complicados. Acho que Palmeiras e São Paulo se equivalem aí. Ali, Garrafa, o São Paulo, acho que teoricamente a sua sequência de jogos é mais fácil. Teoricamente, né? Até porque ele pega... América e Botafogo? América em casa, Botafogo... Quer dizer, dá para você pensar em 6 pontos, vai dar para pensar em 6 pontos. Exato, Atlético Paranaense em casa... Se aumentaria a pressão no Inter e no Palmeiras ali. Exatamente, porque vai ter o confronto entre Inter e Palmeiras e também o Grêmio que está na briga. Enfim, é jogo a jogo, né? Vamos aguardar aí. E a enquete dessa terça-feira, aproveita esses 3 primeiros colocados do Brasileirão e a gente quer saber o seguinte, lá no site gazetesportiva.com, qual dos times está com mais cara de campeão? É o São Paulo? É o Internacional? Ou é o Palmeiras? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Tem alguém aí com cara de campeão, com aquele... Sei lá, porque o campeão tem uma coisa. No ano passado o Coringão tinha. Pelo elenco e pelos tropeços aí de São Paulo e Inter, que são os líderes, o Palmeiras não assumiu a liderança ainda, eu vou de Palmeiras. Você vai de Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras está crescendo e as outras equipes estão ali, mas isso significa nada. E aí, Miller? Olha, Michele, eu vejo que essas 3 equipes estão indo em direção para ter uma identidade de campeão. Acho que ainda não tem, nenhuma das 3. Porque os 3 ainda são favoritos. Mas estão nivelados. Estão nivelados, também, exatamente. Né? Estão nivelados. Está polarizado entre os 3 ali, claro, né? Bom, eu vou de Verdão, tá bom? Encerrada agora a rodada, é o momento de ver o que de melhor ou de pior aconteceu sob o olhar irreverente de Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues. É o meu, o seu, o nosso Mesa Quadrada. Fala, galera! Estamos chegando com mais um Mesa Quadrada! E aí, Vini, beleza, cara? Fala, Gui, tudo top? Você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Mesa Quadrada! E rodada do Brasileirão com clássico carioca, paulista, Palmeiras empatando e o São Paulo retomando a liderança, hein? E claro, com muitos lances exóticos. Partida entre Vasco e Flamengo, dividida feia, hein, Vini? Situação preocupante, tem que chamar a ambulância, Guilherme! Chegou. Aê, muito bom, vai dar tudo certo? Não. Estamos no Brasil, né? Claro que não vai dar certo, atolou. Que cena lamentável! Olha, e os jogadores empurraram, aí sim, a menina foi embora. Gostei. E olha esse chute do Marcos Rocha, cara. Ele tropeçou em alguma rocha ali, né? Meu Deus. E no jogo do Botafogo, o que o Moisés tentou fazer, cara? Que foi isso? Um gol contra ele tentou, se liga, cara. Nossa, ele tava louco, eu acho. Tava doido, igual esse torcedor aí, ó. Que esse cara tava tentando fazer, cara? Empilhando uma pipa invisível. Esse suco que ele tomou aí tava batizado, meu irmão. E nós do Mesa Quadrada geralmente mostramos os lances factuais, o que rolou no final de semana, né, Gui? Com certeza, mas a gente não pode deixar passar em branco o nosso querido Márcio Araújo, que mostrou que aprendeu muito com o Mago Valdívia. Aprendeu o chute no vácuo! Meu pai do céu, o que o Márcio Araújo tentou fazer, velho? Pra mim, merece seleção. Grande jogador.
É isso, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Quero mandar um abraço especial pro pessoal do Estádio 97, principalmente para o chefe Benedetti, esse santista maravilhoso que sempre está acompanhando a gente. O maior santista do Brasil depois de Milton Neves, que tem um pouquinho mais de versão que ele, por enquanto. Também pro Robé da Vila Prado e pra Sueli Batista, sempre ligados no Mesa Quadrada. Mande você também sua mensagem com o hashtag Mesa Quadrada no Twitter. Ou no @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. É nóis, valeu! Valeu! Bom, e a gente aproveita que o Garrafa está aqui no nosso estúdio para falar da Copa CESP, que é o nosso futebol aí organizado entre as empresas de comunicação. Vamos ver imagens aí de como que foi a nossa participação, né, Garrafa? Primeiro aquecimento de vestiário, vestiário novo. Você é o técnico. Isso, estamos ali, ó. Aí o desafio que foi feito lá no Real Madrid com o filho do Marcelo, a gente repetiu ontem com muita tranquilidade. E o Miller pode dizer, ó o talento ali do treinador, do professor, ó. Pronto, fechamos ali. Você não cabeçou a bola, você deu de peito. É o que me cabia, mas ali você percebe o talento. Aí teve, em todas as partidas, um minuto de silêncio em função do nosso colega que faleceu num dos amistosos, né, da Rádio Globo lá, teve um mal súbito, então a gente está, obviamente, usando o torneio também como momento de reflexão e referência ao Fernandinho. E no jogo, a gente, contra o Estadão, ontem, 5-0. 5-0, a gente vinha de 4 vitórias em amistosos, está aí o Ricardo, o nosso Geraldão, né? O Urandi foi muito abaixo do esperado. O Jonas Campos Fernando marcou. não trabalhou. O Jonas manteve a escrita. Foram 4 gols de cabeça. O Guilherme Camarda, o Vinícius Rodrigues também. O Ricardo Nóbrega, assessor de imprensa da Fundação. E vem cá. Você joga ali no campo do Nacional? Lá no Nacional. Hoje tem jogo do site. Hoje é gazetesportiva.com. Opa! Né? Então a gente já espera que a Gazeta já estreie também com o pé direito. Quem que é o técnico de lá? O Salazar? É o Salazar. Será né? que é o Salazar? Salazar. Houve uma mudança muito grande. Fala que teve seu dedo, inclusive, lá. Você andou influenciando, cornetando lá. A treinadora? Eu quero, já vou ela é a cartola, ela é a cartola Por que do time. o Miller não tá no nosso time? Tá vendo? O treinador? Miller, Vampeta. Não me colocaram no time, Miller, Vampeta. Foram não, jogadores. O Vampeta tá um pouquinho fora do peso. Vamos combinar aqui, né? Não, mas o Miller... Mas o nome é respeito, né? O Vampeta marca uma presença. Nesse torneio, campeonato aí... O pessoal joga sério, né? Então, quem pegar o time da assessoria de imprensa, não ganha. Só molecote, não tem jeito. Assessoria ontem tomou um cambal do lance. É mesmo? Teve uma modificação no time da assessoria, perdeu então mudou, porque era só molecote, né? Mas... Só um jogador novo. Enfim. Sub-20, como é que vai? Tem 5 times aí, favorito, a Globo, a gente tá correndo por fora ainda. Tem a gente Globo. Não é favorito, Garrafa? Não, é jogo a jogo. Jogo a jogo. O treinador não confia no time, quase jogo a jogo. Jogo a jogo. Na próxima rodada já vai tentar antecipar a classificação. Bom, eu só queria que o Miller estivesse no nosso time, né? Mas tudo aí bem. era covardia, né? Aí não precisava nem de técnico, né? Não, sempre precisa de um técnico. Você faz uma boa preleção, Garrafa. E faz o esquenta bom também. Isso é bom. O pós-jogo, então, nem se fala. Pós-jogo nem se fala. Logo mais, às 9h45 da noite, Rodolfo II, o que tem? Da Copa CESP, a gente vai falar da Libertadores da América agora, 9h45, o Grêmio encara o Atlético Tucumã na Argentina, no confronto que abre as quartas de final da competição. Além da noite mal dormida por conta do foguetório na porta do hotel, o tricolor gaúcho vai precisar superar também os desfalques. 4 titulares estão fora da partida e a escalação é um mistério. O último treino do Grêmio aconteceu no estádio do San Martín, time rival do Atlético Tucumã. Renato Gaúcho só deve definir a equipe titular momentos antes do jogo. Léo Moura, Jael, André e Michel estão fora. Leonardo será o titular na lateral direita. No meio-campo, Tassiano deve ficar com a vaga de André. E Luan pode jogar mais avançado. O lateral esquerdo Bruno Cortés e o atacante Everton falaram da expectativa para o confronto contra os argentinos. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui. A equipe deles está passando por essa fase pela primeira vez. Vai ser um jogo bem difícil, vai ser o jogo da vida deles, assim como possamos dizer, né? O apoio da torcida jogando em casa, mas a gente tem que entrar bem concentrado e levar um bom resultado. Com certeza, nossa equipe está preparada, sabemos que Libertadores da América não tem jogo fácil, e a equipe deles é uma equipe forte, uma equipe boa, experiente, e a nossa equipe está bem preparada para fazer um grande jogo, sair aqui com um grande resultado, para voltar para Porto Alegre tranquilo. Meu amigo Garrafa, você percebeu os desfalques do Grêmio? São desfalques que não fazem diferença. O Léo Moura já está em fim de carreira praticamente, vai ser substituído por um jogador que é muito mais jovem, e você sabe que o vigor físico prevalece
nessas competições de mata-mata, e os principais jogadores do Grêmio vão jogar, né? Luan, o Everton, quer dizer, o Maicon no meio, o time do Grêmio praticamente completo. Acho que esses desfalques do Grêmio não vão fazer falta, o time do Grêmio praticamente completo lá contra o Tucumã, e o Grêmio com certeza é o favoritíssimo à próxima fase, Garrafa. E entendo, Miller, que pode até fazer o resultado já nessa primeira partida. Né? O Tucumã vem de uma invencibilidade dentro de casa, não perde há 5 ou 8 jogos aqui, se não me falha a memória, mas isso não representa muito quando chega numa fase de quartas de final. Tem que entender que o Grêmio é o atual campeão da Copa Libertadores. Queiram ou não, o Renato faz um bom trabalho, tem priorizado essa competição. Excelente trabalho, né? 4 títulos em 1 ano e meio. Exato, então tem que se respeitar. O Grêmio é sim favorito, com todo respeito ao Tucumã, foguetório, o Grêmio deve sair de lá. Não tem que respeitar o Tucumã, não. Fica soltando fogos no... Não, sim, claro. Com toda essa bagunça que teve aí, acho que o Grêmio pode sair com um bom resultado de lá e depois decidir com tranquilidade com certeza. Na arena. Grêmio passa para a próxima fase. E aí, como é que faz, menina, quando joga foguete lá na janela? Você já passou por isso? Já, mas e aí? Hoje em dia essas janelas anti-ruído, nada a ver. Foguetório é só pra... É mais folclore. Exatamente. É isso aí. Faz parte da Libertadores, né? Já o Cruzeiro tem uma pedreira pela Copa Libertadores. Amanhã a Raposa encara o Boca Juniors na Bombonera sem um dos seus principais jogadores na temporada, o meia Arrascaeta. Em clima de total tranquilidade, com o apoio de um grupo de torcedores que foram receber a equipe, os jogadores do Cruzeiro desembarcaram ontem à noite em Buenos Aires. Com uma lesão na coxa esquerda, Arrascaeta é desfalque certo e nem viajou para a capital argentina. A tendência é que Rafinha seja o titular. Uma das esperanças de gols, o atacante Barcos falou das dificuldades que a equipe deve encontrar na temível Bombonera. É um rival difícil, um estádio que sabemos lo que es jugar, una presión muy grande, pero gracias a Dios tenemos un grupo capacitado para eso, un grupo con jugadores de mucha experiencia, un entrenador que tiene experiencia, entonces no creo que eso nos pueda complicar. Diferentemente daquele outro confronto entre brasileiros e argentinos, aí é briga de cachorro grande, né? Boca tem uma camisa pesada demais, jogar na Bombonera não é fácil. Agora, me parece que mesmo sem o Arrascaeta, é um jogo do jeito que gosta o Mano. Vai jogar fechadinho lá atrás, explorando o erro do adversário e tentando trazer a decisão para Belo Horizonte. Apostar aqui em quem passa, como a gente fez com o Grêmio e o Tucumã, é uma situação completamente diferente. Eu acho que está aberto, qualquer uma das duas equipes que passar, passa com autoridade mesmo. É difícil, Garrafa, porque o Boca sofreu uma grande reformulação no seu elenco e tem vários jogadores jovens muito bons. Sim. Então, quer dizer, é um time de pegada, assim como é o do Cruzeiro. A Arrascaeta faz muita falta, mas o time do Cruzeiro também é um time muito bom. Entendi. E olha, tem a nossa hashtag aqui, Gazeta Esportiva. Coloca aí nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, e faz seu comentário que a gente vai mostrar no final do programa, beleza? Tá aqui a hashtag, eu tô olhando pro lado certo aqui, a hashtag bonitinha. Então participa do programa, tá bom? O Gazeta Esportiva segue apresentando a série O Outro Lado da Bola sobre a Croácia, a matéria especial. Hoje é o nosso segundo episódio e nós vamos ver como que a guerra, como que o fim da antiga Iugoslávia orientaram os rumos dos croatas, tanto dentro como fora de campo. The family that I come from in Rijeka was it was on the side of anti-fascists, and they fought for the liberation of Croatia. But later on, they were also so disillusioned with communism and what resulted out of the Second World War, the Yugoslavia that came about. That was unfortunately not a federation of equal states or of nations, but it was an authoritarian regime. Maio de 1980. Um jogo entre os croatas do Hajduk Split e os sérvios do Estrela Vermelha foi interrompido com o anúncio da morte do Marechal Tito, ditador que presidiu a Iugoslávia e que foi o responsável por manter todas as etnias do país unidas durante os 27 anos que durou o seu governo. Talvez tenha sido a última vez em que sérvios e croatas choraram juntos. Após a morte de Tito, as tensões entre os povos que formavam a Iugoslávia ficaram expostas, sem o líder que as controlava. 10 anos depois, outro jogo de futebol foi o símbolo da intolerância que tomou conta do país.
O palco da pancadaria foi o estádio Maksimir, em Zagreb. Em minoria, torcedores sérvios do Estrela Vermelha invadiram o setor dos croatas do Dinamo Zagreb. A batalha foi parar dentro do campo. A polícia, composta em sua maioria por sérvios, partiu para cima dos croatas ao invés de conter a briga. O então garoto Boban, que depois faria sucesso no Milan e na seleção croata, deu uma voadora em um dos policiais após tentar defender os torcedores e ser ofendido pelos seguranças. O que aconteceu no campo escancarou o clima que fez eclodir em 1991 a sangrenta guerra, que dividiu a Iugoslávia em 7 países: Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Eslovênia, Kosovo e Macedônia. Os eventos mostraram também a importância do futebol dentro da sociedade croata. Este é o Hajduk Split, time da 2ª maior cidade do país, identificadíssimo com o Brasil, graças a Bernard Vukas. Uma estátua do ex-jogador enfeita o estádio Poljud. Ele jogou a Copa de 1950 e, com as informações que ele trouxe do país, foi fundada a primeira organização de torcedores da Europa, cujo nome é Torcida. Isso mesmo, em português. Ali fica a torcida, né, que é o nome da torcida organizada deles, mas eles sempre estão apoiando, sempre estão gritando. Mas quando aquela parte dali começa a vaiar, aí o negócio fica feio. Quer dizer que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Na época do campeonato iugoslavo, o Hajduk Split era o mais bem-sucedido clube da Croácia. Foram 9 títulos contra 4 do rival Dinamo Zagreb. Mas de 1992 em diante, quando começou a ser disputada a Liga Croata, a equipe só conquistou 6 campeonatos, contra 19 do arquirrival, e está atualmente 13 anos sem ser campeão. A pressão mais pelo fato de ser um clube grande também, né? E sempre tem que brigar por título, isso em qualquer lugar, né? E pelo fato de estar há muito tempo sem ganhar título, chegou uma final ano passado e perdeu. Claro que a pressão vai ser sempre grande, né? Quando o Hajduk Split enfrenta o Dinamo Zagreb, acontece o Derby Eterno, como é conhecido o maior clássico da Croácia. Atualmente, o Dinamo é a grande força do país. Dos 13 anos de jejum do Hajduk, o Dinamo foi campeão de 12, 11 deles seguidos entre 2006 e 2016. O Rijeka interrompeu a sequência em 2017, mas a hegemonia foi retomada neste ano. O Dinamo je sigurno najveći klub u Hrvatskoj i on je dao jako puno reprezentativaca, 14 reprezentativaca na ovom svjetskom prvenstvu i prije i jako on veliki značaj ima u hrvatskom nogometu i jako sam ponosan što sam tu golman već 2 godine i A força do Dinamo Zagreb, no entanto, é controversa, por causa das acusações contra Zdravko Mamić, que presidiu o clube entre 2003 e 2016. Ele foi condenado a 6 anos e meio de prisão, acusado de desviar 15 milhões de euros em transferências de jogadores, e por sonegar 1.600.000 euros em impostos. O escândalo abalou a imagem de Modric, acusado de ter mentido no depoimento que deu sobre sua transferência do Dinamo para o Tottenham para proteger o dirigente, que só não está preso hoje em dia porque fugiu para a Bósnia e Herzegovina. Apesar desta mancha de corrupção, o futebol croata é atrativo. Por conta da tradição de negociar jogadores para as grandes ligas, o país é considerado uma importante porta de entrada para o futebol europeu. Foi isso que atraiu Jairo ao Hajduk Split e Eber ao Rijeka. Toda janela sai 5, 6, 7, 8 jogadores para grandes ligas, então o campeonato croata não é tão fácil assim como muitas pessoas acham. Você vê jogadores como o Modric, que saiu do Dinamo Zagreb pro Tottenham, saíram também de lá, saiu o Mandzukic daqui, também saíram bastante para a Itália. Então quando tu recebe a proposta e vai ver o histórico dos jogadores que saíram daqui para clubes grandes, com certeza isso te motiva mais para vir para o país. Você vê, né, Miller? Um país novo,
né, se comparando ao Brasil, e consegue êxito já no futebol mundial, no futebol internacional, com um trabalho sério. É verdade, teve esse escândalo aí envolvendo alguns dirigentes, jogadores, mas é um trabalho que vem dando resultado. Isso foi mostrado muito bem pela nossa equipe lá na Croácia, e fica aí essa lição que as coisas podem acontecer desde que haja um pouco de seriedade. E claro, parabenizando a todos aqui da Fundação, porque foi um tiro na mosca muito certo, né? O trabalho de toda a nossa equipe, nossa direção, estar lá na Croácia, falando da vice-campeã do mundo, não é? A vice-campeã do mundo, entrevistando a presidente, que foi realmente um dos temas muito falados na Copa do Mundo. A única entrevista que ela concedeu depois da Copa foi realmente um tiro na mosca e, repito, parabenizando os colegas que lá estiveram, que o trabalho foi sensacional. Top, Miller. Olha, Osmar, Rafa, Michele, há um país que tem muita peça de reposição em termos de jogador. Uhum. Eu joguei na Itália com 2 iugoslavos, o Scoro, Aris Scoro, e o Rapait. O Rapait, ele me dizia que na separação, quando teve a separação, o fim do comunismo lá, ele perdeu seus pais, que foram fuzilados em praça pública, assim, andando normalmente, aquela Guerra Fria, né? Quer dizer, morreram muita gente, e ele perdeu seus pais. Quer dizer, e jogava muita bola esse Rapait, só que chegou na seleção. Quer dizer, mas só que, como tem muito jogador bom, e eles vão para a Itália, para a Inglaterra, Espanha, assim, por nada, qualquer 500 mil euros, compra um jogador lá na Croácia. Então eles fazem carreira e acabam morando lá em outro país, né? Então, é o caso do Mihajlovic, são muitos jogadores, que é um celeiro de jogadores. Virou treinador na Itália, quer dizer, mora na Itália. Até porque os jogadores, muitos deles encaravam isso como uma forma de liberdade, uma forma de buscar algo melhor na vida. É isso mesmo. Muito sofrimento. Muitos fugiram do comunismo para pegar asilo, né? Conseguir asilo na Itália, na Inglaterra, e se tornaram grandes jogadores nesses países. Bom, gente, mais uma vez parabenizando a produção do site gazetesportiva.com, da Fernanda Silva, que fez todo esse trabalho, Marcelo Bazeggio, Fernando Gavini, Vinícius Sacomani, pela linda edição, como sempre, e toda a nossa equipe do Esporte da TV Gazeta, junto com o site. Parabéns, galera. E Fundação Casper Libero por apoiar sempre os nossos projetos, as nossas ideias, e dar também ideias e novos projetos para a gente ir atrás. Agora a gente vai destacar o Fluminense, que teve uma péssima notícia nessa terça-feira, hein? A lesão sofrida pelo atacante Pedro na derrota por 2-1 para o Cruzeiro no último dia 25 de agosto foi mais grave do que o imaginado. O atleta vai ter que operar o joelho direito nos próximos dias. Gente, cirurgia de joelho, ninguém aqui passou, né? Eu também não, mas é um horror, que eu conheço muita gente que passou. Com isso, o Pedro só deve ter condições de entrar em campo daqui 6 meses, ou seja, por volta de março do ano que vem. Mesmo respondendo bem à fisioterapia e ao tratamento conservador, os médicos avaliaram que o atacante poderia ter problemas no futuro, e aí ficou decidido que a cirurgia era a melhor saída. O Miller, não sei o que ele pensa, mas está um pouco estranha essa história do Pedro. Porque normalmente quando o jogador tem uma lesão de ligamento, já no dia seguinte já é diagnosticado, já vem o exame. Esperou-se muito tempo, não para a cirurgia, porque a cirurgia cabe até um período para o atleta desinchar o local e fazer a cirurgia. Mas não houve uma constatação logo... diagnóstico. Que houve a lesão do ligamento. Aí hoje, de uma forma muito amadora, o médico do Fluminense pegou o seu celular e concedeu uma entrevista lá. Fez um post lá falando o que tinha acontecido, o tamanho do Fluminense e o tamanho do Pedro, né, merecia uma entrevista coletiva, uma explicação melhor, e isso demonstra, porque Fluminense, porque Vasco da Gama e Botafogo estão nessa situação, o futebol carioca está muito largado. Então, nossa torcida pro Pedro, ele é um jogador garoto, novo, né? 20 anos de idade, o ano que vem, aí começo do ano que vem, já deve voltar às atividades normais, né, Michele, quando ele torceu no jogo, eu sabia que era ligamento. Não vou ficar falando isso para todo mundo, né? Eu sou jornalista. Até você sabia, hein, Miller? Exatamente, porque por experiência própria, entendeu? Então, o que você falou foi bem falado. Para que remediar tanto a notícia que já sabia que era um rompimento de ligamento? Será que ele E ligamento não tem jeito pro atleta. É 6 meses de molho. Só no que vem mesmo. O Palmeiras não é banda de rock, mas saiu hoje em turnê para apresentações em Santiago, Recife e Belo Horizonte. Olha que chique! Serão 10 dias longe de casa, com compromissos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Mas antes do embarque para a capital chilena, o Verdão fez o último treino na academia de futebol e o nosso querido Osmar Garrafa acompanhou.
É isso, Michele. No Palmeiras, hora de virar a chavinha. Agora é Copa Libertadores da América. O Palmeiras, no final de semana, jogou contra o Bahia, Campeonato Brasileiro, um empate, e agora se prepara para a partida da próxima quinta-feira em Santiago do Chile contra o Colo-Colo. É fase de quartas de final, vale vagas semifinais da Copa Libertadores, e o técnico Luiz Felipe Scolari comandou hoje pela manhã aqui na academia o último treinamento antes da viagem, que aconteceu no início da tarde. O Palmeiras já está em Santiago do Chile. Nós pudemos, como de costume, observar apenas o aquecimento sobre time, sobre formação e aquilo que o Filipão treinou com seus jogadores. Nesse momento é puro mistério. O que se sabe para a partida da próxima quinta-feira é que o Palmeiras tem dois problemas. O Daverson e também o Felipe Melo estão suspensos e ficam de fora. Para o lugar do Daverson, o Borja naturalmente está sendo escalado na Copa Libertadores no ataque. Não há nenhum tipo de problema. Já para a vaga do Felipe Melo, o Thiago Santos deve mesmo aparecer como novidade. O Palmeiras, que já está em Santiago, vai ficar um bom tempo longe da sua torcida, até porque já no final de semana joga no Recife, ou seja, o Palmeiras depois da partida contra o Colo-Colo na sexta-feira sai do Chile e vai para o Recife, onde no domingo enfrenta o Sport pelo Campeonato Brasileiro. E do Recife, na segunda-feira, o Palmeiras segue direto para Belo Horizonte, pois na quarta-feira da outra semana o Palmeiras tem jogo pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Que maratona, hein, Garrafa? É, não é fácil não. Pelo amor de Deus, o jogador que é casado não tem jeito, né? Fica longe da família, chega em casa, o filho não conhece mais, Michele. Pelo amor de Deus. É verdade. Palmeiras, ainda bem que tem qualidade e um elenco de qualidade, Garrafa, porque essa maratona de jogos, dificilmente um time suporta e conquista grandes resultados, né? Já tem um jogo difícil na Libertadores. Apesar que o Colo-Colo é um time meia boca, só joga em casa, mas é um jogo de Libertadores, né? O mata-mata, ele às vezes surpreende a equipe que tem mais qualidade. Então acho que o Palmeiras vai ter que pontuar muito no Brasileiro para continuar tendo chance de título. E na Libertadores, que é o grande sonho da torcida, eu acho que o Palmeiras consegue pelo menos um empate na Garrafa. Os próximos 3 jogos, como a gente destacava aí na reportagem, o Palmeiras tem jogos decisivos e uma partida referente a cada competição. Ou seja, amanhã, quinta-feira, Libertadores contra o Colo-Colo, depois tem Sport lá no Recife, Campeonato Brasileiro, e na outra Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Bem lembrado, Garrafa. Para mim, a Copa do Brasil, o Cruzeiro já está classificado. Acho que é a competição onde o Palmeiras tem maior dificuldade, vai decidir em Belo Horizonte, já o Cruzeiro arrumou um resultado aqui. Sobre o Colo-Colo, eu estou com o Miller, e o Palmeiras que venceu, independentemente do Filipão, até mesmo com o Roger, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento nos jogos fora nessa Copa Libertadores. Então o Palmeiras é favorito para mim na quinta-feira. Esse Colo-Colo é um time cansado, é um time envelhecido. Fraco. Lá na Cordilheira faz uma certa pressão, porque joga em casa. Mas aqui vai levar o saco do Palmeiras. Mas eu entendo que o Palmeiras pode sair de lá, inclusive, já com um bom resultado de vitória. Para você ter uma ideia, o melhor jogador do Colo-Colo é o Valdívia. Que já está com quase 40 anos. Tem Valdívia, o Barros, lá, enfim, é um time envelhecido, é um time cansado. No segundo tempo, o Palmeiras, se jogar direitinho, jogar explorando... O Palmeiras, no meu entendimento, ele volta com uma vitória. A única competição que o Palmeiras vai sair fora semana que vem vai ser a Copa do Brasil, porque o Cruzeiro na Copa do Brasil é uma competição que eles sabem e gostam de jogar. E decidir lá em Belo Horizonte não será a tarefa das mais fáceis. Mas o Palmeiras precisa vencer, né? Precisa vencer. Perdeu aqui. Ou não me fazer 1-0 para tentar levar a decisão para os pênaltis. Michele, Palmeiras. Bom, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, chamou a imprensa nesta tarde para anunciar o meia Renato como novo executivo de futebol do clube. Pelo menos a princípio, o ídolo santista vai acumular as duas funções. Vamos acompanhar alguns trechinhos desse anúncio. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso novo executivo de futebol. Os jogadores aceitaram ele de forma até surpreendente. A gente sabe que ele tem um grande prestígio, mas todo mundo ficou em festa aí. Grande profissional, é até difícil ou é muito fácil até de falar do Renato, né? O Renato tem uma carreira de 22 anos, é santista de coração, além de ser um grande profissional. E o Cuca, quando disse, olha, a solução está debaixo do nariz, dos nossos narizes, deu para imaginar que seria o Renato, o novo executivo de futebol. O Cuca, logo depois da saída do Ricardo, né, e o meu contrato encerrando em dezembro, ele veio perguntar para mim, né, dessa possibilidade. Então foi uma coisa
que eu conversei com a família, eu sempre deixei bem claro aqui, todos os meus anos que desde quando eu voltei no Santos, a minha intenção era encerrar minha carreira no clube do coração, no clube que eu realmente torço desde pequeno, e já vinha também aqui no CT, já vendo como que as coisas poderiam estar andando, né? Conversei bastante com o Dimas, que é o nosso gerente também, que estava junto com o Ricardo. Então vai ser uma nova função, tenho um contrato até 31 de dezembro, né? Estou à disposição do Cuca também, vou fazer essa outra função dentro de campo, no que ele precisar, e procurar honrar também sempre a camisa que desde pequeno que eu torço, procurar também dentro de campo, e a partir de 31 de dezembro, as coisas ocorrendo bem no ano que vem, e já nesse ano também, já trabalhando em cima de um projeto para que o Santos possa sempre se fortalecer e ser competitivo a cada ano. Um currículo invejável do Renato como atleta profissional, não há o que se questionar, talentoso dentro e fora de campo, nos bastidores, com a boleirada, todo mundo gosta muito do Renato, mas o presidente Pérez, que esteve aí envolvido na possibilidade de um impeachment ou não, vai atropelando as situações. Eu acho que não fica legal o Miller, mesmo ele tendo 3 meses de contrato, espera terminar o contrato, já pode deixar até um pré-acordo com ele, passa esses 3 meses só com o diretor lá de futebol, e aí em janeiro o Renato assume, porque ele não pode ser chefe dele mesmo, né? Não dá para acumular as duas funções. Eticamente não acho isso legal, e aí não é uma crítica ao Renato, né? Porque é um profissional, assim, é um cara, é um atleta na acepção da palavra, um belíssimo jogador, mas não gostei desse acúmulo de função não, viu, Miller? Olha, Rafa, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o presidente está corrigindo um erro que ele cometeu lá atrás. Ele contratou o Ricardo Gomes, Sim. que não tem perfil nenhum, que não tem identidade com o clube. E aí o Ricardo, tudo conspirou a favor do Santos e também do Renato. O Renato já está em final de carreira, você sabe que ele quase não jogou esse ano, né? Sim, claro. Principalmente com o Cuca. E ele vai já se familiarizando com a nova função. Em dezembro ele assume como um diretor executivo, como disse muito bem o presidente. É claro que o presidente quis fazer isso também, até para criar uma certa moral com o conselho, com a torcida, porque o Renato é um ídolo do clube. Mas eu fico satisfeito, acho que o Renato ele vai ter grande sucesso na sua carreira, até porque ele conhece muito bem o Santos. Mas o correto seria ele fazer exatamente como você falou. O Renato, a partir de dezembro, término do contrato dele, Sim. ele assume, já está fechado conosco, apalavrado. Ele é o cara, ele vai cumprir o seu final de contrato, mais 2 meses e meio, 3 meses e meio, e depois, ao terminar o seu contrato, ele assume a condição de gerente de futebol, uma posição que ele já está se familiarizando. Mas dá para esperar? Não precisa agora já começar? Eu acho que não, sabe o que acontece, o Garfo, o Michele? Ele já vinha fazendo isso, Renato. Então, não dá para ficar sem alguém na posição. Então, ele já vinha fazendo isso. Então, ele já era um diretor executivo no banco de reserva do Santos. Não no papel. Por isso que o Cuca... se sentiu confortável de colocar ele lá também. Exatamente, falou para o presidente colocar ele, porque o Renato é um jogador que agrupa. Boa. E o Coringão, hein? Aproveitou a primeira semana livre após a Copa do Mundo. Copa do Mundo? Não, né? A Copa do Brasil. A Copa do Mundo mesmo. Depois da Copa do Mundo, a primeira semana livre. Primeira semana livre depois da Copa do Mundo para ajustar a equipe. A folga veio em boa hora para o recém-chegado Jair Ventura, que poderá implantar também ideias dele com mais tempo. Veja com o Jonas Campos. Oi, Michele. Depois de vencer o Sport no último domingo na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro e folgar na segunda-feira, o Corinthians se reapresentou nesta terça, mas apenas reservas no gramado aqui do CT Joaquim Grava, exceção feita ao goleiro Cássio. Cássio que tem sido o capitão da era Jair Ventura. Pois é, a braçadeira que antes era revezada entre os jogadores mais experientes do elenco, agora está fixada no braço do goleiro Cássio. Acredito que essa tarja de capitão fixa para ele também seria por merecimento dele, por tudo que ele fez pelo clube. E pode ter certeza que isso para nós não vai influenciar e não vai mudar nada, porque ele é um grande líder ali para nós. A ausência no treinamento desta terça-feira foi o lateral direito Fagner, fase final de recuperação aí de uma lesão na posterior da coxa esquerda, período de fortalecimento. Ele já foi poupado da partida contra o Sport no último domingo e agora é aguardado para os 2 próximos compromissos do Corinthians, domingo contra o Internacional na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro e principalmente na quarta-feira da semana que vem, duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil
contra o Flamengo também em Itaquera. Falando nesse jogo da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians confirmou um treino aberto para a torcida na véspera dessa semifinal da Copa do Brasil. Na própria Arena de Itaquera, o Timão fará um treino aberto para os torcedores. Terça-feira da semana que vem, torcedores poderão trocar o ingresso desse treino por alimentos e empurrar o time antes desse jogo que vale vaga na decisão da Copa do Brasil. Outra notícia importante hoje envolvendo o ex-técnico corintiano Osmar Loz, ele que não estará por aqui pelos próximos 40 dias, pois é, o Osmar Loz foi se aventurar na Europa, não é definitivo, apenas para cursos, vai enriquecer o currículo e se ausentar do Timão para depois retornar novamente como auxiliar dessa comissão liderada agora por Jair Ventura. Espero que ele aproveite sim esses 40 dias aí de aprendizado e volte, como eu disse, ainda melhor. Esse é o Gabriel, que deve ser a novidade da equipe para o duelo contra o Internacional domingo pelo Campeonato Brasileiro, já que Ralf, volante, é o único jogador que está suspenso para essa partida. O Gabriel deve entrar na posição. O volante, inclusive, falou sobre esses primeiros dias de Jair Ventura, a filosofia que vem sendo implementada e comemorou a primeira semana livre de Jair aqui à frente do Corinthians. Eu trabalhei com ele no Botafogo, mas peguei ele ainda como auxiliar, né? Então, é lógico que muda um pouco e a gente conhece também de ter enfrentado ele, né, em algumas vezes, em 2016, 2017. Então, a equipe entende o que ele quer passar e nada mais do que uma semana livre para treino para melhorar ainda mais. Meu amigo Garrafa, sabe o que eu acho? Eu acho que o Corinthians deveria priorizar a Copa do Brasil. Não tem chance de título, né, no Campeonato Brasileiro. Tem uma grande chance de passar pelo Flamengo e eu acho que ele vai ganhar do Flamengo, que conseguiu um grande resultado lá no Rio. E contra o Inter, não tem chance no Brasileiro. O Inter está muito bem no Brasileiro, né? Acho que o Corinthians tem que priorizar agora a Copa do Brasil, até porque, como eu disse, tem grandes chances de passar para a final da Copa do Brasil. Está a um passo da final da Copa do Brasil, empatou com o Flamengo lá para o 0-0 e agora decide na Arena. E eu perguntei exatamente isso, no domingo passado, depois do jogo para o Jair, qual era o plano dele para o jogo contra o Internacional, se ele poderia preservar, apesar de ter um elenco reduzido. Ele falou, estou chegando agora, não tenho muito tempo para ficar alternando as equipes, vou colocar em campo o que eu tiver de melhor. Por exemplo, o Fagner. Contusão muscular, eu tinha falado pra você, lembra? O Everton não joga São Paulo. Não joga. Ele entrou em campo só no primeiro tempo. Porque a contusão muscular é difícil você recuperar. Fagner, pouco Fagner para a Copa do Brasil. Isso acho que vai acabar acontecendo, inclusive, até porque o Fagner já não jogou essa partida. Agora, é importante essa semana, sim, que o Jair vai ter para trabalhar. Técnico recém-chegado, o Miller sabe melhor do que ninguém, não sabe nem onde está pisando direito, o refeitório, se pode pegar aquele prato e tal. Então tem que ter um pouquinho de tempo para poder trabalhar, conhecer melhor os jogadores e tentar implantar alguma coisa diferente. E eu absolvi o Jair naquele primeiro jogo contra o Flamengo, ele tinha chegado, ele só sentou, colocou o bumbum no banco para dirigir o time, não podia nada fazer, então o Corinthians não deu um chute a gol. Mas a marca Corinthians tem que ser um pouquinho mais. Então agora o Jair, mesmo tendo pouco tempo, que é uma semana... Vai ter que sair mais pro jogo. Tem que mostrar um Corinthians diferente contra o Flamengo. Precisa ganhar o jogo, né? Não é? Com certeza. Então vamos ver o que o Jair está aprontando aí nesses dias aí. Bom, começou hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com 8 partidas. Destaque para a vitória do Liverpool sobre o Paris Saint-Germain por 3-2 e para o triunfo do Atlético de Madrid em cima do Mônaco, 2-1. 2 jogos começaram mais cedo. Importante, né, para a Inter, esse 2-1. Barcelona sem nenhuma surpresa, né? Fez lição de casa e apesar do Messi não ter figurado aí entre os melhores do mundo, é o melhor do mundo. Se não é o melhor, pode divergir de uma ou outra opinião. E o PSG do Neymar não começou tão legal aí, perdendo. Essa foi a surpresa, né? Essa foi a surpresa, né? Apesar que o Liverpool fez uma grande temporada passada. Claro. Mas eu acredito, sabe o que acontece? O Messi começa muito bem. Na Champions, a Champions termina só ano que vem. No final de temporada, pode esquecer. Não comparece. Não? Não. Bom, vamos ver os melhores tweets que o pessoal mandou aí pela nossa hashtag Gazeta Esportiva? Vamos lá. Ali. Jaime Rocha. Boa noite a todos. Os jogadores já estão acostumados, pois toda a torcida rival faz barulho na frente do hotel, especialmente os argentinos. Beleza, Jaime? Queria que fosse na sua casa. O Eduardo Carvalho. Palpites da Liberta, Tucumã, 1-1 com o Grêmio,
0-0 Boca com Cruzeiro. E Palmeiras 3, Colo-Colo 1. Programa prováveis, viu? Esse deve Olha ser quem falou no final, ó. Programa raiz. Adorei, Eduardo. Põe sempre o Eduardo Carvalho, hein? E o Adevar Conceição, por mais matérias como essa da Croácia. Eu voto sim! Lindo, Adevar Conceição. Pode pôr o Adevar todo dia também aqui no programa. Antes de encerrar, vamos ver o resultado da nossa enquete. O que deu, Rodolfo II, Arthur Nogueira em Festa? No começo a gente perguntou o quê? Que time que tem mais cara de campeão, né? E deu o Palmeiras. 46% dos votos. Ah, o São Paulo tá coladinho, 41%. Inter, ninguém acredita no Inter. 13%. É só a mãe dos jogadores que votou. Sabe o ali. que significa isso? O quê? Nada. Nem a família do jogador. É o que o povo acha, Garrafa. Ou seja, a partir de agora a bola começa a rolar e a gente vai saber Não, quem o Palmeiras vai... Palmeiras vai voltar. Palmeiras volta com vitória Meu, na quinta-feira. boa, tá com o Felipão lá, gente. Só o Felipão já dá um peso ali. Vai homenagear quem hoje? Eu vou homenagear, a gente encerra o programa, Sérgio Brito, tecladista e vocalista dos Titãs. Esse você conhece. Ele tá vivo e completa hoje 59 anos. Esse você conhece, Michele. Beijo, opa, eu adoro. Solta o Titãs aí. Até parece loucura, não sei explicar. É a verdade mais pura, eu não consigo amar.